Planeta Terra em Transição. Caderno de Reflexão 3. Natureza da obra. Caderno de Reflexão 3, Planeta Terra em Transição, é uma obra de natureza mediúnica, por meio de canalização, realizada pelo médium curitibano Josemar Ganho. Apresentação. Temos o prazer em apresentar este terceiro opúsculo, Caderno de Reflexão 3, que segue a publicação do opúsculo Diretrizes para uma Nova Sociedade e Cadernos de Reflexão 1 e 2, Brasil em Transição, Terra de Santa Cruz. Este caderno de reflexão tem como objetivo analisar os acontecimentos históricos e presentes num mundo terrestre, desvendar seus mecanismos de dominação e opressão. Segue a esta reflexão a identificação possível de uma crise econômica global e a tentativa de formação de uma nova ordem mundial. Neste aspecto, estaremos apresentando os caminhos e as forças que neste movimento estão envolvidas e seus propósitos, no limite possível que nos cabe e permissão que nos é dada à sua exposição. Segue a este uma orientação na condução da reorganização do sistema econômico e financeiro internacional, já sob as novas diretrizes do plano de transição do planeta Terra. Concluímos este trabalho com a apresentação do plano GESARA, com mais detalhes e sem a mistificação corrente que a este plano é atribuído. O grupo euclidiano é um amplo grupo de espíritos que reunidos estão no plano não material da Terra, sob a supervisão de Jesus Cristo, tendo como reitor, coordenador, Euclides de Alexandria, e atua de semelhante forma a uma universidade terrestre, pois se associa a muitos campos do conhecimento e agrega muitos elevados espíritos com origem terrestre e não terrestre que compartilham seus conhecimentos com toda a humanidade. Agradecemos mais uma vez ao médium, que de forma disciplinada e comprometida nos acolheu e juntos produzimos mais este material que muito contribuirá para a reflexão do movimento Política e Espiritualidade, que possui a missão de conduzir, nesta fase de transição, a preparação da sociedade crística que será implantada na Terra. Curitiba, 14 de abril de 2021. Grupo Espiritual Euclidiano, sob a orientação de Jesus Cristo. Introdução. Este texto está dividido em 3 partes. Em sua primeira parte, contextualizamos a história da humanidade, de seus princípios ao momento que nos encontramos, com foco em sua evolução, processos, conquistas, superação e retrocessos. Para esse fim, apresentamos a saga da humanidade, desde a formação dos primeiros seres humanoides, os caminhos percorridos até a formação dos povos e grandes aglomerações humanas para a realização de suas missões coletivas. Na segunda parte, abordaremos o sistema de organização coletiva, estrutura, conceitos e origens dos sistemas, sua compreensão e organização. É nesse contexto que traremos o fio condutor da construção do conhecimento e do pensamento humano, a arquitetura da dominação individual e coletiva, um marco na construção coletiva da humanidade. Na terceira parte, estaremos analisando a atual configuração do poder e da organização mundial, extensão e complexidade. Abordaremos os temas mais sensíveis como a nova ordem mundial, mundialização, democracia mundial e o Grande Reset. E ainda abordaremos a configuração da nova civilização aos olhos dos possíveis acontecimentos econômicos, sociais, políticos e físicos, mudanças profundas que estão ocorrendo e ocorrerão nesta fase mais crítica da transição planetária. Como uma anunciação e chamado à esperança e ao compromisso, abordaremos os caminhos e as estruturas que edificarão a nova civilização que emergirá de todos estes acontecimentos e a entrada na Era de Ouro da humanidade. Sabemos que é um grande desafio percorrer este caminho em uma obra tão sintética, mas é necessário. Hoje, os construtores desta nova civilização, servidores da luz, estão sendo sufocados por falsas e distorcidas informações, levantando dúvidas, incertezas e muitas vezes angústias por não conhecerem a verdade. Não queremos afirmar com isso que aqui encontram-se todas as verdades, mas tenham a certeza de que será o caminho para encontrá-las.
Jesus Cristo já nos disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O objetivo deste trabalho é trazer a verdade e, por meio dela, orientar as ações dos servidores da luz. Primeira parte. História. 3. História da humanidade. É longa a saga da raça humana, assim como grandiosa. O universo da criação é infinito. O que é de conhecimento consciente da humanidade é apenas uma minúscula parte do existente. É dado a conhecer ao ser humano apenas um grão de areia em meio a toda a areia existente em todas as praias do planeta Terra. Limitado a um corpo orgânico, baixa capacidade cerebral e extraordinário desenvolvimento mental, seria incompreensível aos humanos interpretarem a existência limitados aos conceitos e leis da matéria. O universo da criação não segue as leis naturais conhecidas, pois essas são limitadas a este universo da existência material. Cabe ao homem interpretar as leis do grande universo material, da mesma forma que está próximo a compreender as leis que regem a nanomatéria, e quem sabe chegar ao santo graal da física em uma teoria unificada. Mas no meio deste caminho, outras descobertas se apresentarão. São os passos para um novo campo do conhecimento. O universo da criação é como uma boneca russa matriusca, em 12 séries sucessivas, contidas uma dentro da outra. A matriusca maior contém a matriusca menor, e assim sucessivamente até a menor delas, o universo material, o mais denso em sua formação energética. Igualmente pode ser imaginado quando lançada uma pedra em um lago. O toque da pedra na água gera sucessivas ondas, do ponto central do toque até as ondas maiores, que formam a borda desse pequeno sismo. Nessa imagem, o centro do sismo é a dimensão material do universo, o universo observável, seguido de uma dimensão mais sutil, aonde a essência da criação se reveste de material etérico, característica de singularidade da criação. Seguindo essas ondas sísmicas no lago, novas dimensões vão se manifestando em um fluxo de desintegração da matéria etérica que revestia a essência da criação na singularidade. A esse fluxo, a energia singular vai se agregando a outras energias singulares em estágios de integração e unidade. No estágio de unidade das singularidades, nas escalas de ascensão dimensional, permanece a singularidade de sua consciência, porém já dotado de unidade e totalidade de sua energia. Essa singularidade, como unidade, passa de sua consciência singular à totalidade. Neste momento, encontra a consciência o fim de sua jornada evolutiva, ponto de encontro com a totalidade, o universo infinito do Criador. Cada universo superior cria o universo inferior, e assim sucessivamente ao exemplo da boneca russa matriusca. Dessa forma, a quinta dimensão criou a terceira dimensão. O início dessa criação é costumeiramente interpretado como o grande Big Bang. 3.1 Universo material. Big Bang é nosso ponto de partida de criação do universo material. A ciência planetária costuma identificar esse evento como princípio, e está correto, porém é o princípio do universo material. A quinta dimensão, para a criação da terceira dimensão, teve que densificar sua própria energia, não todo o universo dimensional de sua energia, mas apenas a energia que seria objeto da criação dessa nova dimensão. No princípio, a matéria criada era mais sutil, algo como o estado da matéria conhecido como plasma. A energia da quinta dimensão, à medida que sua expansão no universo ocorria, mais densa ficava, passando do estágio de plasma para a matéria mais densa. Essas pequenas energias juntaram-se e deram forma à matéria, átomos, moléculas, a princípio não orgânicas, até o estágio da formação da matéria orgânica. O universo material possui uma dimensão maior que o calculado pelos seres humanos, e seu espaço não é um vácuo. A ciência humana procura entender e quantificar a matéria que dá sustentação ao sistema do universo. Sua maior dificuldade está na medição de um componente que está em forma de energia e guarda as características da quinta dimensão, portanto, de difícil identificação. Essa energia é que sustenta o universo material.
Alguns cientistas chamam de antimatéria, mas na verdade não é matéria em si, e sim energia. Não é apropriado, porém, a título de explicação, coloque um ímã em mesmo polo. Eles se repelem. Essa é uma forma eletromagnética não visível, mas sujeita à medição. No caso da energia que sustenta o universo material, é essa energia eletromagnética, porém com a sutileza de uma energia de quinta dimensão. Esse é o motivo do universo inferior estar contido no universo superior, e cada universo possui este entrelaçamento, pois a energia do universo superior é que dá unidade e sustentação ao universo inferior, o que chamamos de entrelaçamento dimensional. Aqui, mais um exemplo. Imagine um aquário cheio de água. Agora coloque uma bola de tênis dentro desse aquário. Imagine que ela não afunda nem está na superfície. Pois bem, tudo que não é essa bola consiste desta energia de sustentação que guarda a natureza da dimensão que a criou. A terceira dimensão, à medida em que se expandia, também se densificava. A ciência material chama de esfriamento. Essa densificação permitiu a formação dos átomos, formando as matérias conhecidas. Sua junção formou moléculas, as moléculas formaram materiais, e esses materiais formaram os corpos celestes. A atração entre si desses corpos celestes formaram os planetas, sistemas planetários como o solar, galáxias, sistemas de galáxias. 3.2 Galáxias. Galáxias são um conjunto de corpos solares e sistemas de galáxias, um conjunto de galáxias que contém conjuntos de corpos solares. Para o sistema Universo, como exemplo de comparação, galáxias seriam os tecidos e sistema de galáxias, um órgão. Sistemas de galáxias poderiam ser compreendidos como os atuais continentes na Terra. Aos olhos do sistema natural, é tudo um contínuo, assim como o olhar do planeta Terra aos olhos do espaço. É um todo, porém com características próprias de muitas naturezas. As galáxias, nesse exemplo, são como os países no interior desses continentes. Ocupam um espaço determinado no sistema de galáxias. Cada galáxia é diferente uma da outra. São como células dentro de um grande organismo. São quase infinitas o número de galáxias no universo. Essas até já foram fotografadas, porém não existem meios materiais para uma única imagem de um sistema de galáxias. O que até hoje foi fotografado é uma parte de um sistema de galáxias. A representação real do que é esta está acima de qualquer capacidade humana de compreender, mas vamos nos aventurar em um exercício para sua compreensão. A forma conhecida do átomo talvez seja a melhor analogia. Vejamos. Um átomo é composto de um núcleo de prótons e nêutrons em uma órbita de elétrons. Para essa explicação, o sistema galáxia seria o próprio átomo. As galáxias seriam seus prótons, elétrons e nêutrons. Cada sistema de galáxias, e as galáxias, são como um habitat na existência material. Não só os humanos estão aqui neste universo, mas muitas outras formas de vidas. A existência os distingue em sua materialidade, pois as formas que as compõem são extremamente diversificadas. Existem corpos de muitas naturezas, animados pela mesma essência dos humanos, e estão situados em locais no universo, em sistemas de galáxias e galáxias que propiciaram este desenvolvimento específico em sua formação. A essência que aqui nos referimos é a energia que anima toda a existência, singular ou plural. É a centelha da criação que toda a singularidade possui, pois sem ela nada existe. Imagine você com milhares e milhões de peças de um Lego montando uma cidade, em toda a sua complexidade. Você, montando essa cidade, contém a energia que lhe anima, mas não é a consciência criadora. Você é uma consciência co-criadora, pois você é uma criação que contém a presença do Criador, mas não é o Criador. Essa é a quinta dimensão. Agora você passa a montar essa cidade. Todo o sistema, não cidade ao entorno do que está sendo criado, mas sua mesa, cadeira, paredes, isto é a quinta dimensão da qual está inserida a terceira dimensão. A cidade em sua totalidade é o sistema galáxias. Os subsistemas urbanos, bairros, são as galáxias,
quadras são os sistemas planetários, dentre eles o solar conhecido. 3.3 Sistema Solar. Definimos aqui como sistema solar todo o sistema que possua uma estrela central, que ao seu redor orbita corpos celestes. Na própria galáxia Via Láctea, existem muitos sistemas solares, nem todos semelhantes à estrela central onde a Terra orbita, nesse caso composto predominantemente por hélio e hidrogênio. Sistemas solares são os subsistemas de uma galáxia. Em geral, possuem composição material muito semelhante entre si, porém sua composição se distingue pelo período de sua formação e posição em relação à estrela central. Quando da expansão do universo material, as leis materiais passaram a vigorar, e a lei universal da física, conhecida como a da atração gravitacional, foi determinante para a formação dos sistemas solares. À medida em que se distanciava do ponto zero da criação entre a terceira e a quinta dimensão, a energia foi se agregando, adensando, esfriando, estágio esse de formação das primeiras matérias. A distância do ponto zero da criação e sua dispersão e criação do espaço universal dimensional levou a energia de sua criação a desacelerar sua vibração ao ponto de formar a matéria. O ponto de resfriamento e agregação são distintos, condição para a formação de distintas matérias. O adensamento levou à formação de grandes maciços, que ao tempo formaram sistemas, alinhando suas órbitas quando já capturados por corpos solares mais densos e os adequando ao seu campo gravitacional. Cada corpo sideral é único e pode ser identificado pela sua emissão eletromagnética. É como uma identidade, e por meio desta frequência pode-se interpretar sua formação material, bem como o tempo de sua formação. Os sistemas solares são como espaços de existência. Se fizermos uma analogia com uma cidade, esses sistemas são nossas quadras e ruas. Cada sistema solar no universo é uma forma de moradia para os seres singulares da criação. 3.4 Planeta Terra. O planeta Terra data sua primeira formação a pelo menos 4,5 bilhões de anos terrestres. Essa data referencial é uma estimativa considerando o aglomerado de matéria em seu primeiro estágio de adensamento. Um pouco antes do adensamento da matéria, a Terra era formada por um material gasoso, não conhecido pelos humanos. Esse material possuía forte capacidade de atração gravitacional. Foi o princípio agregador da matéria. Quando acima comparamos os sistemas a uma cidade, muitas dessas são planejadas por engenheiros e arquitetos, que detalhadamente dão forma a um sistema urbano. Na organização do universo, existem os engenheiros siderais, consciências de elevada energia que organizam os espaços da criação. Raciocinem o universo material como uma cidade, a primeira construção como o momento do Big Bang, as primeiras unidades habitacionais de comércio e serviços como os primeiros corpos celestes em formação, e assim, sucessivamente, expandindo como uma cidade sem planejamento, apenas organizando alguns espaços funcionais. Passados alguns anos, esta cidade vai necessitar de alguma forma de planejamento e organização espacial, ordenar sua expansão com leis de uso e ocupação do solo, loteamento e plano diretor urbano, dando ordem a essa expansão. Simplificando, é assim que ocorre no universo, de uma dimensão superior a uma dimensão inferior, Big Bang como o momento da criação da nova dimensão, que no seu início é aleatório, quando a energia da criação se expande. Logo em seguida, essa expansão passa a ser ordenada, algo como uma planta de construção ou de planejamento urbano, digamos um mapa de zoneamento, uso e ocupação do solo. Diferente de um mapa, que é uma representação em escala para uma observação hipotética, o mapa de uso e ocupação do universo é em tamanho real, orientando a colocação e a formação da matéria. O material gasoso que deu origem à Terra é um ponto dentro desse grande mapa de uso e ocupação do universo. Para que mentalmente possamos compreender a dimensão do que estamos falando, imaginem-se em um planetário. Coloque-se na posição de um criador, engenheiro sideral,
com o universo em observação. Em um planetário, a projeção da imagem inicia-se pelo ser humano observando o céu, quando a imagem começa a percorrer a órbita da Terra e dela segue se afastando, passando a observar o sistema solar, a galáxia, até o canto do universo conhecido. Um grande zoom de imagens, o engenheiro sideral tem exatamente esta mesma perspectiva, apenas que ele passa da visão do todo para as partes, ao contrário da jornada no planetário, que passa da parte para explorar o todo. Assim foi criada a Terra, e sua localização não foi aleatória. Posicionada, foi para uma experiência de singularização pela animação da matéria. A composição do carbono na matéria orgânica decorreu de muitos experimentos até chegar ao estágio possível de sua animação. Somente após esse grande laboratório de pesquisa orgânica e edificado a possibilidade de animação da matéria é que foi possível o projeto de criação da raça humana. 3.5 A criação da humanidade. O plano dimensional terceiro, atualmente assim denominado, guardava mais características com a atual quarta dimensão, sem as densas camadas criadas por inferiores pensamentos de suas regiões mais abissais. A primeira raça raiz humana possuía uma composição mais plasmática que material. Ainda que formado de matéria, poderíamos comparar com o estado gasoso da matéria. O mais adequado é compreendê-lo como uma energia em estado gasoso, menos pela mudança de seu estado sólido-líquido-gasoso e mais como seu inverso estado gasoso-líquido-sólido. A criação humana, ou raça humana, é o que poderíamos classificar de supramônada, sendo a mônada sua singularização, o que faz desta raça raiz uma unidade e singularidade simultânea. Não ao acaso, o que faz a existência da raça humana um plano de evolução individual e coletivo indissociável, pois a supramônada só completa seu plano de evolução quando singularmente as mônadas completarem seu plano de evolução. A primeira raça raiz viveu a primeira era de ouro na Terra, pois vivia em plenitude. Não existiam fronteiras entre o mundo da terceira dimensão com as demais dimensões. Realizava-se a existência nesse plano com a perfeita interação com os demais planos da existência. Todas as existências nos reinos mineral, vegetal e as primeiras formações do reino animal foram animadas no período de existência dessa raça. Para esses habitantes terrestres, olhar em uma pedra era olhar a energia que formava aquela pedra, assim como o reino vegetal que florescia. O reino animal coexistia na criação como fractais de uma única mônada, algo como uma singularidade de uma singularidade, pois são criações que existiam, mas não possuíam consciência de sua existência. Assim iniciou a saga humana na existência terrena. 3.6 O ser humano. A primeira raça raiz, ou a formação humana, permaneceu por muitos milhões de anos no ambiente terreno. Não guarda registros históricos nem evidências, pois sua composição pouco se assemelhava com a atual composição orgânica. A sua composição e consciência primária mais pura permitia o livre movimento entre as dimensões. O mundo terreno era para eles uma existência cósmica, de livre trânsito. As duas raças que a sucederam possuíam características um pouco diferentes. Com a presença das primeiras moléculas mais densas de carbono, a sua natureza e composição estava mais próxima da composição orgânica, semelhante à atual, uma fase anterior ao atual arranjo molecular. A existência dessas raças se dava num ambiente ainda mais próximo de uma quarta dimensão, com corpos muito mais sutis que o atual, e a sua existência era cósmica, não estava limitada à Terra. Poderia a todo momento se comunicar com outras esferas e dimensões da existência. Uma parte dessa terceira raça veio a compor a experiência da quarta raça raiz, essa já conhecida, denominada de Lemúria. Lemúria iniciou sua experiência com espíritos muito evoluídos, puros, eram perfeitamente harmônicos em todos os campos da existência. Porém, essa harmonia não existia em todos os universos material e imaterial. Esse é o período conhecido como o dos anjos caídos,
que degredados das dimensões mais elevadas passaram a habitar as esferas mais densas da existência. Esse grupo de degredados ocuparam uma grande região do espaço material, criando regiões próprias para sua existência, ou coabitando com civilizações já existentes. Membros desses degredados tomaram conhecimento da existência do planeta Terra, não possuía essa denominação ainda, e para cá se dirigiram. Encontraram habitantes bastante puros em sua natureza orgânica e valores, puros de coração, no sentido de inexistência de qualquer maldade. Passaram essas duas naturezas de espíritos a conviverem, no primeiro momento, harmonicamente, tendo as experiências de criação por parte dos degredados com sua própria composição, isto é, de sua natureza, passaram a criar para si mesmos formas orgânicas, condições possíveis pela estrutura bioorgânica física do planeta Terra. Dessas experiências nasceram muitas espécies que por eles foram escravizados, mas até aí corria tudo bem. Uma fronteira nessas relações não havia sido passada: o cruzamento das raças. Não tardou para isso ocorrer, o que deu nascimento às raças híbridas, seres experimentais sobre-humanos, fonte de antigas mitologias. O mundo de Lemúria era muito avançado tecnologicamente. Os degredados construíram cidades muito avançadas em relação às atuais cidades. Existia muita riqueza e prosperidade e grandes eram seus conhecimentos. Porém, a dominação e o processo de escravidão imposto à quarta raça raiz e às suas criações levou à queda moral de toda a civilização. Nessa fase, já não foi mais permitido o intercâmbio entre as dimensões. Agora, o limite da existência, para eles, encontrava-se apenas na terceira dimensão. O plano superior da criação, observando a degradação da experiência de evolução da quarta raça raiz, a forma como a corromperam e como estava ela se corrompendo, decidiu por seu encerramento, e em um único dia o continente de Lemúria sucumbiu, dando fim a essa experiência. Esses espíritos permaneceram em um limbo, uma área da existência entre as dimensões do universo material e imaterial, dos quais nem todos poderiam voltar a uma nova existência, pois muitos deveriam continuar essa experiência e assim foi formada o que hoje conhecemos como quarta dimensão, um estado entre a matéria e a não-matéria para ser ocupada pelos espíritos em transição na jornada existencial terrena. Nasce a quinta raça raiz, habitantes do antigo continente de Atlântida. A quinta raça raiz nasceu mais evoluída espiritualmente que a quarta raça raiz na Lemúria. Materialmente, estava acima da qualidade existencial da atual raça. Sua característica fundamental era não material. Desenvolveram muitos atributos do sexto sentido. Atlântida foi a primeira raça raiz a conviver separadamente entre as existências material e imaterial, em duas dimensões da existência. A primeira com o trânsito entre as experiências de vivências, terceira e quarta dimensão, e nenhum acesso às demais dimensões. Presentes estavam entre seus habitantes muitos espíritos de elevada iluminação, seus dirigentes espirituais, esses com grande capacidade mental e elevada consciência, muitos governantes e sacerdotes de templos iniciáticos. De Atlântida ascenderam muitos espíritos a novas dimensões, e à medida que essas ascensões ocorriam, a sustentação da chama da iluminação foi diminuindo, baixando a vibração na Terra. Em sua quarta dimensão, encontravam-se os espíritos em transição, pois em Atlântida a existência humana possuía um tempo menor de permanência do que em Lemúria. Espíritos híbridos e originários de outros orbes, entre estes, muitos dos responsáveis pela queda de Lemúria, nessa dimensão, ficaram presos para não prejudicarem mais a Terra e outros orbes em nascentes experiências. Esses espíritos possuíam grandes conhecimentos e experiência, e logo dominaram as técnicas de intercâmbio entre a terceira e a quarta dimensão, as influenciando diretamente. Com esse intercâmbio negativo, técnicas mais densas e experiências negativas passaram a integrar a realidade diária dessa civilização.
Magia branca, magia negra, técnicas de domínio mental, divisão de facções, escravos híbridos, criando uma esfera mais densa no plano da existência em terceira dimensão. Um plano de domínio se instalou na Terra. Facções se associaram e atuaram para controlar a Terra. Magos negros e Drácons são as principais representações. As demais linhagens são suborganizações destas duas organizações. Essas duas organizações passam a tomar conta da Terra, e entre elas deflagram uma guerra de dominação. A Atlântida não era uma civilização bélica nos termos como atualmente a conhecemos. O conflito se dava no campo da manipulação das energias e no domínio psíquico como o controle mental, indução a doenças, degeneração celular induzida e muitas outras técnicas de dominação. Esse conflito, com o uso desenfreado de energia inferior, adensou de tal forma a psicosfera do planeta que a tornou insustentável. A quinta raça raiz havia despencado moralmente. Chegou o tempo de dar fim a essa situação. Da esfera superior, veio a ordem, findando-se o plano de evolução terrestre da quinta raça raiz. Para poucos, o anúncio do fim do plano de evolução da quinta raça foi dado a conhecer. Porém, muitos foram os avisados e não deram o devido crédito a essa possibilidade até o dia do juízo final. Um estrondo incomensurável, violentos abalos sísmicos, e a terra onde habitava a civilização de Atlântida submergiu, e lá permanece até os atuais dias. Poucos habitantes restaram na Terra. Das experiências da quinta raça raiz, microagrupamentos se instalaram na região do atual Oriente Médio, e a partir desse agrupamento, a migração para outras áreas. Motivo de até hoje existir arquitetura de templos semelhantes em partes diferentes do planeta. Coexistindo com uma parte desses sobreviventes, que ao tempo perderam suas características atlantes, vemos o nascimento da sexta raça raiz, a atual experiência do plano de evolução terrestre. 3.7. A sexta raça raiz. Segue o plano de evolução da raça humana e, após sucessivas quedas, a experiência evolutiva passou a ser mais rigorosa. Muitas das características anteriores deixaram de existir. O ser humano, como forma de disciplinar seu espírito, passa a encarnar em uma situação muito precária, conhecida como um homem pré-histórico, uma evolução genética dos primatas. Necessitou a raça humana de reaprender o caminho da evolução, agora em raízes primitivas, em sucessivas experiências reencarnatórias. A humanidade experimentou e experimenta uma das realidades mais duras conhecidas no processo de depuração e lapidação do espírito, no caminho de sua evolução. Viveu como nômade, vindo a formar assentamentos posteriormente. Conflitava com o meio ambiente hostil, selvagem. Sua alimentação básica era a extração de frutos, raízes e legumes, que encontrava em árvores e a caça, abrigando-se em valas, fendas e cavernas. Seus primeiros instrumentos foram pedras lapidadas para cortar, quebrar e abrir frutos, e ferramentas para abater animais. Muito tempo depois, criou e moldou os primeiros utensílios para armazenamento de água e comida. Pela observação da natureza, formou os primeiros raciocínios, estruturando uma lógica em seu pensamento: semente, planta, árvore, relações sexuais, prole e assim por diante. O domínio de determinados instrumentos permitiu duas situações. A primeira foram os caminhos mais longos, transcendendo o continente africano e Oriente Médio em direção à Ásia, Europa e posteriormente às Américas. A ocupação do que é conhecido hoje veio mais tarde com as primeiras experiências de navegação. Seguia a evolução humana quando para cá rebeldes espíritos de outros orbes passaram a coexistir com essa experiência, seguindo o mesmo processo de reencarnação em formas humanas primitivas, porém com uma capacidade intelectual maior, contribuindo para a aceleração do progresso humano. Nesse período, já existiam aglomerados humanos em todos os continentes, com a inteligência mais evoluída. As primeiras linguagens se desenvolveram e uma escrita expressa em símbolos de representação já se esboçava. Estamos próximos da Revolução Agrícola. Os aglomerados em tribos primitivas, pelo método de observação, compreenderam que plantas e árvores eram o resultado da deposição de sementes lançadas ao solo, e que essa prática realizada sistematicamente resultaria em novas plantas e árvores,
dispensando exaustivas caminhadas para colher e caçar, pois, assim como o cultivo, a domesticação de pequenos animais e sua reprodução diminuía a necessidade da caça. Desse novo arranjo social, nascido pela observação, passa o ser humano a criar uma nova forma de organização social, a polis primitiva, apresentando as primeiras divisões sociais entre o papel de gêneros e as primeiras especializações entre os seres humanos. Segunda parte. Organização e sociedade. 4. Sistema de organização coletiva, estrutura, origens e conceitos. Pequenos núcleos humanos, aldeias, uma forma primitiva da polis, porém de grande importância, pois desses aldeamentos é que nasceram os grandes aglomerados urbanos e sociais nos primórdios da civilização. Essa formação possui como locus uma proximidade com as águas, primeiro pela necessidade básica de beber, segundo como orientação de rota quando saíam para explorar o espaço, e terceiro como fonte de alimentos, quando aprenderam além de caçar, a pescar. A descoberta do fogo ou o domínio sobre o fogo. Fenômenos naturais como raios ou mesmo a incidência do sol sobre reflexos de pequenas pedras cristais, concentrando a intensidade da luz junto a pequenos fragmentos de folhas e materiais secos decompostos, geravam combustão e a queima de áreas. Pela observação constante desses fenômenos, os seres humanos primitivos acabaram por dominar a técnica do fogo. Inicialmente para a proteção e preparação de alimentos, mais tarde para moldar materiais em um período mais avançado. Não ao acaso os 4 elementos: ar, terra, água e fogo. O domínio dos elementos, o correto seria a coexistência com os elementos, pois eles existem e o ser humano depende deles para existir, cada sentido e significado para a existência associado ao desconhecimento do que representavam em si esses elementos, deram origem à mitologia. A mitologia na historiografia dos deuses ou sobre-humanos nasceu primeiro na interpretação primitiva pela memória ancestral de antigas existências que se manifestavam da interpretação do desconhecido. Dominado esses elementos, funções entre os aldeões foram estabelecidas. Quem protegia as aldeias contra tribos hostis ou animais, o fogo como importante inibidor de ataques, a água armazenada para saciar a sede, o que levou à técnica primitiva de criação de vasos de barro, servindo de armazenamento para todos os demais alimentos. O talhar da madeira que deu forma semelhante aos vasos e outros utensílios, assim como instrumentos de defesa e caça, como flechas, arcos e varas pontiagudas. O fogo como proteção e logo a seguir como um ritual. Reuniam-se os aldeões em torno do fogo e partilhavam suas histórias e interpretações da realidade. Período de maior criação da mitologia dos deuses, histórias passadas de geração em geração. É nesse período que o cérebro humano se expande, dando vazão a novas formas de raciocínio e compreensões, os primeiros desenhos nas pedras para a representação do existente e o primórdio da estruturação de uma linguagem simbólica. Nascem nesse período as primeiras divisões sociais de trabalhos e responsabilidades, princípios das primeiras organizações sociais e hierarquias de poder na sociedade primitiva. Antes de chegarmos a esses primórdios mais maduros das sociedades primitivas, vamos entender como ela chegou até este estágio, começando pelo princípio, os nômades. 4.1 Nômades. A estrutura cerebral do ser humano primitivo não permitia raciocínios mais complexos, período do qual as ações realizadas por estes humanos possuíam uma relação direta com a necessidade de subsistência. Nômades vagando sozinhos em busca de alimentos e água, a experiência primitiva com os alimentos lhes deu a primeira percepção de raciocínio e memória. Quando estes seres humanos se deparavam com algumas frutas, legumes ou raízes diferentes, passavam a observar os animais, pássaros e pequenos mamíferos. Se estes consumissem esses alimentos, então passavam a consumi-los também. A observação foi determinante para sua sobrevivência. O mesmo ocorre com a caça. No princípio, a alimentação humana era baseada em frutas e leguminosas, raízes e água. Por observação, passaram a consumir carne, algo que lhes dava maior saciedade.
Não caçavam inicialmente, mas observavam a caça entre os demais animais e muitas vezes experimentavam suas sobras. As sobras nem sempre eram agradáveis ao seu paladar, assim como ocorria com as frutas e legumes. Observavam que a carne do animal recém-abatido era mais saborosa que a carne que ali encontrava-se há algum tempo, passando a apreciarem a carne recém-abatida. Estamos falando de um período em que sua capacidade mental não lhes dava a condição de dar um passo a mais, como a elaboração de instrumentos manuais para caçar. A reprodução seguia seus ritos, muito parecido como os animais nômades atuais não constituíam grupos, porém, em tempos de ovulação da fêmea, elas emitiam sinais aos machos, que após copularem, sozinhos seguiam. O consumo da carne, ou proteína animal, introduzida em sua dieta, passou a ser predominante, acelerando a formação do cérebro, se constituindo na estrutura atualmente conhecida. Essa evolução é como a ciência antropológica conhece como Homo sapiens. Na realidade, existe uma geração, dentro dessa evolução, que a antecede e que veio a formar os que são conhecidos como o Homo sapiens. A proteína animal era mais abundante, pois mesmo em períodos climáticos extremos, sempre havia alguma espécie animal presente para servir de alimento. E com essa alimentação, passa o homem a caminhar em extensões espaciais mais longas, espalhando-se por todo o território conhecido como África. A ocupação de outros continentes só foi possível após a existência mais madura do Homo sapiens. 4.2 Agricultura e sociedade primitiva. Foi a primitiva agricultura que deu início à Revolução Agrícola. Na história humana, pouco ou quase nada se assemelha a essa revolução. E ela não ocorreu somente com um agrupamento primitivo, mas com muitos simultaneamente. Tudo teve início na África Oriental. Um pequeno agrupamento mais idoso, se assim podemos dizer, circulava em um espaço muito reduzido. Basicamente, caminhavam em círculos em um período de grande abundância, porque há muitos anos, chuvas regulares, sem secas, propiciaram a existência sem necessidade de movimentos mais longos. Por observações, notaram que em lugares onde já estiveram, novas plantas e árvores haviam brotado, semelhantes aos que haviam se alimentado por grande período. Essa foi a primeira associação lógica que as plantas não estavam, e sim desenvolviam-se. Passaram, então, a jogar no chão as sementes de todo o tipo de espécie dos quais se alimentavam. Perceberam que da fruta, legume e raízes jogadas nasciam muitas outras, e ao tempo perceberam que algumas cresciam mais rápidas, outras demoravam mais tempo, passaram a priorizar as de crescimento mais rápido, em especial os grãos. Nascia a agricultura, base da sociedade primitiva. Em geral, essa experiência agrícola ocorreu próximo a fontes de água, como lagos, lagoas e rios. Também fonte de alimentação, como os peixes. Duas vertentes de desenvolvimento ocorreram simultaneamente: técnica e social. Técnica para funções como armazenamento e corte, inicialmente talhando madeira com pedra, produzindo reservatórios de água seguidos de utensílios para depósito de alimentos. O uso de materiais como pedra, ferro e bronze para objetos de corte, em especial para caçar e retalhar a caça e lança de pesca. Nasce neste momento o princípio da separação de funções. Os mais aptos mantinham a função da caça e segurança. Os mais idosos cuidavam das plantações. As fêmeas cuidavam das crias e coletavam frutos. O domínio do fogo, inicialmente para afugentar ameaças, em especial dos animais, passou a ser utilizado na preparação dos alimentos, carnes e posteriormente para cozinhar grãos. O tempo em que se reuniam em torno do fogo, a observação dos fenômenos naturais, o espírito de proteção territorial e o senso de preservação da comunidade moldaram o sentimento primitivo. Criavam-se elos mais estáveis, acima da simples sobrevivência. 4.3 Aglomerados humanos. Nascem os aglomerados humanos, princípio das polis, mas muito distante ainda desse conceito. Os primeiros aglomerados humanos se relacionavam com os seres e coisas, não com o espaço.
Não existia sentimento de posse, e sim de autopreservação. O conceito de sentimento pela terra, elos imateriais de relações entre os seres, noção primitiva de pertencimento, vieram a se manifestar bem mais tarde. Nesse período, a união e a fixação local tinham um sentido mais estratégico de sobrevivência, e o espaço era uma área de proteção. 3 fatores se manifestaram nestas comunidades primitivas: domínio de novas técnicas, perímetro de proteção, território, divisões funcionais de trabalho na comunidade. As novas técnicas dividiam-se em 3 vertentes. A primeira com o domínio do fogo, que passa da combustão espontânea a uma técnica, inicialmente por fricção e depois com a manutenção dele por meio da madeira, carvão ou de pedras aquecidas. Nesse período, aprenderam a guardar forragens mais sensíveis à combustão, as quais deixavam armazenadas em cavernas ou pedras, longe da umidade, facilitando o trabalho de acender o fogo. A segunda técnica foi a do armazenamento, com o talhar da madeira e a moldagem em argila, reservatórios de água e alimentos com a função de preservar e armazenar. A terceira técnica era de defesa e caça, aonde lanças com pontas de pedra talhada, ferro e bronze passaram a ser usadas. Destes usos, aos objetos de corte como pequenas facas para cortar os animais abatidos. Essencialmente, o domínio do fogo foi o que determinou as demais experiências, não só pela segurança, mas ao tempo perceberam que a caça exposta ao fogo se tornava mais agradável ao paladar. A argila submetida ao calor obtinha maior resistência e algumas pedras derretiam com o calor, o que facilitava a sua moldagem e lapidação. Dessas descobertas, por observação, de tentativas e erros, nasceu o domínio da técnica. Mas foi a necessidade de produção desses materiais em maiores quantidades que moldou a organização desses aglomerados humanos. O espaço que ocupavam passou a ser determinado pelo acesso à alimentação, água e também pela disponibilidade de matéria-prima, mas foi o domínio da plantação que os levou à fixação definitiva, tempo este que ainda antecede a Revolução Agrícola. Esse período marca o início das primeiras plantações. Não havia ainda a associação entre as sementes por eles ali jogadas e as plantas, ou quando estabelecida esta relação, seu depósito na terra era aleatório, em sua maior parte espontânea, geradas sem o devido cuidado. As primeiras divisões funcionais de trabalho são desenvolvidas nestes aglomerados primitivos. Os mais fortes caçavam, os mais inaptos cuidavam do fogo e da segurança, as fêmeas das crias e do preparo e armazenamento dos alimentos, e ajudavam a colher frutos, raízes e plantas. A proteção do espaço se dava pela ameaça dos animais e outras aglomerações, do que por um sentimento de ligação com ele. Caso o espaço utilizado apresentasse aparente escassez, esses primitivos humanos deixavam o local e se deslocavam para outro em melhores condições. Esses deslocamentos não eram aleatórios. A capacidade de observação dos caçadores, suas distâncias percorridas, exigiam um apurado sistema de identificação de rotas e caminhos, para não se perderem de seu aglomerado. Dessa forma, quando muito longe iam, muito tempo ficavam longe dos agrupamentos. Algumas vezes se perdiam. Outras incursões os levavam a descobrirem melhores lugares, o que marcou o período de formação da identidade e elos entre seus membros, e não com seus espaços ou territórios. Foi a divisão social do trabalho entre os membros da sociedade primitiva, que se dividia entre a polis primitiva e o nomandismo, que nasceram as bases para a fixação dos primeiros assentamentos humanos. A divisão social do trabalho, a observação e a interpretação dos fenômenos naturais criam as raízes da civilização humana como as conhecemos. 4.4 Divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho nasce na polis primitiva. O termo polis aqui tem uma natureza mais ilustrativa, pois estamos conduzindo a elucidação de uma linha histórica, o que dá sentido ao termo para este caderno. Caso estivéssemos nos referindo somente ao tempo descrito, usaríamos sociedade tribal ou tribos primitivas, aldeias. Continuando, estamos nos primeiros tempos da Revolução Agrícola, algo que teve seu início em torno de 25.000 a.C. e encontrou sua maturidade a 11.000 a.C. É deste último período que datam os vestígios da história.
A observação foi determinante para esse acontecimento, pois a associação do alimento ao depósito de seus restos criou duas situações distintas: o nascimento de novas plantas e algumas dessas com novas características, com distintos tempos. Algumas rasteiras com rápido crescimento, outras com médio crescimento e as demais com longo tempo de crescimento. Trazendo ao tempo atual, comparamos com a produção de verdura para o primeiro caso, milho para o segundo caso e uma árvore frutífera no terceiro caso. O depósito desses resíduos de consumo, além de germinar as sementes, criou outro fenômeno: a atração de animais de várias espécies que desses resíduos se alimentavam, e ao tempo passaram a conviver como animais domesticados que serviam de alimentos e/ou agregados. Esse conjunto de fatores tornou a sociedade primitiva mais complexa, ensejando a primeira divisão social do trabalho. Permaneciam os caçadores em suas funções, agora com uma divisão interna, de segurança da polis primitiva. Essa necessidade de segurança tinha um sentido, pois à medida que o nomadismo deixa de existir, o local do assentamento primitivo passa a ser conhecido por outros assentamentos e animais. A polis primitiva estava em constante ameaça, em especial nos tempos de escassez. A polis primitiva gerou outra situação: com a maior oferta de alimentos, maior proteção, o número de crias aumentou, passando a um crescente aumento de sua população, que é seguido de outro fenômeno, o envelhecimento, criando nova geração de idosos, que no sistema nômade não existia, uma vez que os mais velhos e menos aptos não resistiam às investidas dos animais e ao ataque de outros assentamentos. Uma geração mais nova e outra mais velha tornam a presença das fêmeas algo mais constante dentro da polis primitiva, que além da função reprodutiva em si e os cuidados com as crias, passam a ser cuidadoras dos animais domésticos e organizadoras ou armazenadoras dos alimentos. Período esse que iniciam as primeiras vestimentas com as peles de animais abatidos. Os idosos não aptos às caçadas e à segurança da polis primitiva passam a cuidar da plantação, seleção de sementes, produção de artefatos de armazenamento, produção de material de caça e proteção. Ao final do dia, em torno do fogo, uma forma de proteção dos animais e iluminação da área caso fossem atacados, tem-se o início das primeiras formas de linguagem. Gestos e representações procuravam reproduzir as experiências, que, ao tempo, foi dando lugar a uma linguagem oral comum. A linguagem, ao tempo, mais aprimorada, passa a ser um meio de transmissão das próprias experiências de geração a geração. É nesse momento que os mais idosos passam de atividades de inaptos para os guardiões do conhecimento, pois são eles os transmissores do conhecimento. São os primórdios da evolução da organização social, pois passam eles a realizar a gestão da polis primitiva. Não podemos falar em organização institucional, mas em divisão funcional e hierárquica. Esse é o exato momento na evolução humana em que a lei do mais forte deixa espaço para um novo arranjo organizacional, por respeito ao conhecimento e à sabedoria. E esse novo arranjo se repetiu em sociedades patriarcais e matriarcais. A questão do gênero só veio muito mais tarde. 4.5 Sociedades antigas. A origem da dupla escravidão. A polis primitiva evoluía dentro da própria aglomeração humana, porém as hostilidades e ameaças entre as polis permaneciam. Ao mesmo tempo em que elos de afeto no interior da polis primitiva se desenvolviam, o sentimento de proteção aumentava. A constante ameaça vivida entre as polis ou os simples bandos humanos organizados levou a outra especialização, a formação de uma guarda, caçadores mais fortes e aptos manualmente para a função de proteção da polis primitiva. Essa guarda protegia a polis primitiva dos ataques, cada vez menos de animais e mais de agrupamentos humanos. Os ataques inicialmente ocorriam por escassez de alimentos, quando a região onde a polis primitiva estava instalada sofria com estiagens ou enchentes, diminuindo a oferta de alimentos, tempos em que os conflitos se instalavam.
Existiam outras formas de ataques, não ligadas aos alimentos, mas à pilhagem, que associava a apropriação dos artefatos produzidos por uma polis mais apta que a outra, e também pelo sequestro das mulheres para fins de satisfação dos instintos sexuais e reprodução. São desses conflitos primitivos de pilhagem que nasceu a primeira forma de escravidão. 4.5.1 A escravidão humana. A escravidão humana ocorria de duas formas, sempre por meio da força. A primeira é quando um bando ou uma polis atacava outra. Muitos caíam nesse conflito. Os mais organizados e fortes que venciam o confronto acabavam por prender e dominar os perdedores, passando a utilizá-los em tarefas dentro da polis primitiva. A segunda é quando um grupo em expedição ou caça era capturado por outro grupo, e por este dominados, passando a eles servirem. O que de comum existia na escravidão das polis primitivas era a inexistência do sentimento de posse ou propriedade do ser humano, mas apenas o domínio pela força de um ser sobre outro, pois, no princípio, os escravos e os habitantes das polis dividiam os mesmos trabalhos. Nas polis primitivas, os habitantes e os escravos ao tempo criavam laços de existências, passando a ser incorporados em suas vidas e muitas vezes acasalando-se, dando origem a novas características físicas dos habitantes. Essa integração foi uma das origens das grandes diversificações da genética humana. A escravidão humana, como a conhecemos, ligada ao conceito de posse, somente apareceu muito mais tarde com o aprimoramento da polis, com processos sociais mais complexos e especializações de funções no interior da polis. A posse, propriedade e domínio do espaço caminham juntos, assim como a evolução da complexidade na organização da polis primitiva. O período que marca o aparecimento do governante em substituição aos idosos e sábios das tribos, polis primitiva, é o primórdio de uma nova organização social, prevalecendo o conceito de força e hierarquia na sociedade, passando de uma divisão social dos trabalhos para uma divisão organizacional da polis primitiva, que poderíamos chamar de prelúdio das civilizações e antigos impérios. É exatamente nessa passagem de tempo que ocorre outra forma de escravidão, algo em torno de 10 a 7 mil anos, com a presença de seres degredados de outros orbes. 4.5.2 A escravidão da humanidade. A Terra não está sozinha, nunca esteve, e não detém o monopólio da existência de vida. O universo material possui muitas experiências de existência. O que muito de comum existe é o caminho evolutivo. A Terra teve seu processo de formação inicial com uma raça raiz, isto é, uma única mônada, criada para habitar este planeta nas condições deste planeta. Mas não é única no universo material. Outras mônadas habitam infinitas regiões do universo material, assim como do universo imaterial. O que de comum existe é a singularização da mônada e a formação da diversidade de raças, dentre estas muitos habitantes no Sistema Solar e na galáxia Via Láctea, é o endereço de cada civilização no universo. Da mesma forma que aqui, as raças raízes que antecederam a sexta raça, especificamente as duas anteriores, ainda que muito evoluídas materialmente, caíram moralmente e por esse motivo foi interrompido seu plano de evolução. A quarta e quinta raça já haviam interagido com outras raças do universo. As três primeiras não. Estas, cumpridos os planos de evolução, reiniciaram a existência em outros planos. Alguns aqui permaneceram e deram continuidade à existência nesta forma de vida. A sexta raça, em seu processo de evolução aqui relatado, em determinado período sofreu a influência dos denominados degredados. Dentre estes, os que mais influenciaram o sistema de evolução na Terra foram os exilados de Capella, porém não são os únicos. Tivemos os degredados de Orion e outras civilizações não conhecidas pelos terráqueos, em menor número. Todos aqui se submeteram às condições materiais e humanas para sua evolução, trazendo o progresso científico e intelectual de suas origens, e para cá também trouxeram o que de pior realizaram: domínio, escravização e guerra. Ao tempo formaram seus próprios agrupamentos, dando origem às inúmeras civilizações, e o ser humano tornou-se presa fácil em seu domínio, e a escravidão, como uma condição de relações sociais, acabou por ser instalada,
a posse de um ser sobre outro. No princípio era a força e a inteligência. A cor foi algo muito posterior a esse período. Como poderíamos dizer, a escravidão tem esta origem. O preconceito racial é uma construção humana decorrente das relações sociais. Passaram essas raças degradadas a comandar os rumos da existência coletiva no planeta Terra. Mas lembramos, é um domínio pelo interior da existência e não a parte da existência, pois assim como os humanos, todos os espíritos aqui estão submetidos às mesmas condições e leis da evolução. E assim construíram um conhecimento humano e sua forma de existência em processos concretos, vivendo as contradições dessas existências que, ao tempo, evoluiu. Humanizou e se espiritualizou, elevando a compreensão da existência para a formação de uma nova consciência, mas não foi, e continua não sendo, um caminho fácil. Sociedades medievais, tempo das trevas. Estamos nos tempos das trevas e das sombras. Já se passaram alguns séculos da presença do iluminado nestas terras, que aqui caminhou, curou e iluminou a existência humana. No princípio, as comunidades cristãs se organizavam em verdadeiras comunidades, tempos de amor, solidariedade e muita aceitação, ainda que sob muita perseguição, pois nas comunidades primitivas cristãs é que houve a verdadeira compreensão do papel de Jesus Cristo, plano da salvação, e a compreensão da verdadeira natureza humana. No entanto, logo caminhou-se de uma experiência humana verdadeira, aonde a vivência e a convivência entre os seres humanos e a prática da caridade e da justiça se sobrepunham às interpretações e compreensões teológicas e metafísicas para algo diferente. Inicia-se o tempo da racionalização de Deus e de Jesus Cristo. A verdade progressivamente vai dando espaço para a racionalidade interpretativa não experiencial. São os tempos em que o debate transcende a existência real da prática comunitária cristã e passa ao mundo das interpretações. A compreensão desloca-se da prática existencial de Jesus Cristo, adentrando ao campo da abstração, e essa abstração foi moldando a compreensão humana sobre a verdade da existência. Jesus Cristo, manifestação do Criador, passa a ser um Deus da criação que se fez humano. Parece simples, mas essa compreensão separou e acobertou a verdadeira palavra e sentido de uma grande unidade que somos, irmãos de uma única consciência criadora, o que nos faz todos irmãos. Essa compreensão da natureza de Cristo levou a uma grande separação no pensamento escolástico da verdadeira natureza do Criador e de Jesus Cristo, mergulhando nos tempos das sombras e liberando a idade das trevas. A humanidade separada da compreensão de sua essência, desapropriada e enclausurada em sua verdade, passa a ser gerida pelo conhecimento interpretativo teológico, e logo mais, teológico/filosófico/político, passando de uma natureza existencial das primeiras comunidades cristãs para um sistema racional/institucional de governo. A separação da essência do ser humano, da essência de Jesus Cristo e a unidade da teologia com o poder produziram muitas distorções, e o sentido de libertação, luz e compreensão de e em Cristo deu vazão a um período de trevas, aonde as sombras iluminaram toda a existência. As consequências foram sentidas e ainda são sentidas. Com a separação da compreensão da verdadeira essência do ser humano, instituiu-se uma nova forma de escravidão, a teológica. 4.7 Sociedades modernas iluministas. Passaram-se alguns séculos até o nascimento de uma nova razão, uma nova forma de pensar. O Estado romano se decompõe, a Igreja ainda domina. Os espaços e o poder se fragmentam. Nasce uma nova compreensão teológica.
O islamismo, ao tempo expandido sua presença no Médio Oriente, norte da África e Índia. Séculos mais tarde, o maior e mais completo caminho para sair dos tempos da escuridão, o iluminismo. O iluminismo nasce com a rebeldia da razão, uma forma de pensar, raciocinar, não mais pelo manto cego da religião, mas pela luz da razão e do pensamento. Notem bem, pois usamos o termo religião, e não cristianismo ou religião cristã. Esta rebaixou o pensamento original do Novo, que se refere à cristicidade, a correta interpretação do que é Cristo, em sua essência, manifestação e ação prática na existência. Continuando, nascem nos séculos XVI para século XVII pensadores que, à luz da razão e do pensamento, iluminaram as sombras da forma de pensar que usurpou a verdade crística no mundo. Nasce a ciência, o valor ao conhecimento, inicia-se uma era de grande progresso. A razão questiona a unidade do Estado com a religião. Nasce o pensamento laico, base para a formação de um Estado moderno. Novas ideias e novos ideais, nem reis e nem religião. Uma nova ordem de conhecimento, experimentos e organizações passam a moldar novas construções teóricas. O impulso da mente humana põe a roda para funcionar e acaba por sobrepor um antigo domínio das sombras e sua escuridão, iníquos que sequestraram a verdade de Cristo. O iluminismo dentro da arte, pintura, música, literatura, ciência, política e história mudou o mundo, dando vazão ao espírito criativo, liberto e independente, abrindo campo para o progresso. Dentro do arcabouço de suas construções teóricas, a compreensão do homem, da natureza, sua natureza e as formas de organização social, bases para a formação da sociedade contemporânea. Porém, há um custo enorme, pois é no iluminismo que nascem as bases de um modelo que dominou e domina a organização social até os tempos contemporâneos: o capitalismo. O capitalismo foi um sistema que modernizou a forma de produzir mercadorias, sua lógica organizacional e impulso racional para a construção de riquezas, ao mesmo tempo em que produzia o progresso econômico, escravizava grande parte da população. Passamos de uma era de dominação teológica religiosa para uma era de dominação materialista econômica. Esse modelo de racionalidade da produção passa a ser a nova teologia materialista, e sua forma de organização os passos do Estado moderno, a nova Igreja. E assim chegamos à sociedade contemporânea. 4.8. Sociedade contemporânea. Por período contemporâneo, podemos entender todas as bases da atual sociedade e seus fundamentos. 3 fundamentos edificam a sociedade contemporânea, que são Estado moderno, cultura e economia. Estado moderno consiste nas estruturas estatais nacionais e suas organizações internacionais. Nacionais, pois se fundamentam na identidade do Estado enquanto uma sociedade politicamente organizada, território enquanto espaço geográfico de exercício de poder e nação, população e expressão comum de sentimentos e valores. No Estado, ou estrutura estatal do Estado, encontramos variáveis sistemas e formas de governar. O mais clássico é o sistema republicano, com a divisão de poderes entre o poder executivo, legislativo e judiciário. Estruturas de gestão como presidencialismo, parlamentarismo, alguns ainda preservam o conceito de reinado dentro de um modelo parlamentarista. Existem ainda regimes autoritários, mas sua organização orbita dentro desse espectro de organização, a base do Estado contemporâneo. Os Estados nacionais se organizam internacionalmente em organismos internacionais e supranacionais, sendo os internacionais de livre adesão para a resolução acordada de litígios internacionais ou sob aspectos nacionais de interesse internacional e/ou comum. Temos ainda as organizações supranacionais, aonde as nações se organizam para, em conjunto, atuar em aspectos comuns de natureza nacional e internacional, por meios de uma gestão transnacional. A mais conhecida é a experiência na Comunidade Europeia. O segundo aspecto que marca a sociedade contemporânea é a cultura, e aqui entendida em seu sentido amplo. Cultura como liberdade de expressão e imprensa,
educação e produção de conhecimento, formação e interpretação de valores, construção de identidade e formas de pensar. Sua expressão se dá por muitos meios: artes visuais, música, literatura, cinema, teatro, comunicação, jornalismo, escola, academias, produção acadêmica e científicas, e independente dos meios de sua divulgação, a cultura molda a forma de pensar, de ver o mundo, interpretá-lo, dar significado. Nessa narrativa interpretativa da realidade, temos ainda uma estrutura dentro da estrutura cultural da sociedade, a religião, que, estando inserida na dinâmica cultural de uma determinada sociedade, procura dar seu próprio sentido de compreensão da existência, e o faz mediando sua realidade cultural com a realidade cultural do sistema em que se insere, nem sempre uma convivência pacífica e harmônica. A formação da identidade e valores de uma sociedade nasce em sua expressão cultural. Não por acaso, a ascensão de regimes autoritários torna a cultura sua primeira vítima, e seu primeiro passo é impor sua forma de pensar. Uma sociedade madura culturalmente é uma blindagem ao autoritarismo. O terceiro fator que edifica a sociedade contemporânea é a economia, e esta tornou-se predominante, acabando por influenciar e determinar os caminhos das três estruturas anteriores: cultura e organização do Estado. A economia ascende em sua importância por alguns fatores determinantes. É por meio da organização da produção que obtemos os meios materiais de nossa existência e reprodução de nossas vidas. São pelos meios de produção que criamos as condições de acesso às necessidades materiais, dentre eles alimentação, vestuário, habitação e trabalho remunerado. A economia passou por muitas mudanças até chegar ao atual modelo. No passado, as atividades produtivas estavam mais perto das pessoas. Grande parte de suas necessidades eram supridas pela própria produção, plantação, criação, fabricação, realizadas em suas próprias casas. O excedente era trocado ou comercializado com outros produtores. Por muito tempo, a escravidão foi o motor da economia. Os escravos eram quem de fato trabalhavam, os demais deles se beneficiavam. Nesse período, a disciplina vinha da forte opressão, açoitamento, privação e dor. O sistema de produção se adaptou, passando a produzir não mais com escravos, mas com a compra de horas de trabalho do produtor. A disciplina não mais era do chicote, e sim das horas e das quantidades. Nesse estágio do desenvolvimento econômico, o produtor já não conhecia o resultado de sua produção, pois só tinha acesso a parte dela, e não mais a sua inteira parte. Alienado ficou o trabalhador do que produzia. A economia, sua forma de pensar e organizar, passou a tomar conta de toda a organização da sociedade, influenciando cultura e o Estado até chegarmos ao atual estado em que o determinante da existência, em todos os seus aspectos, passa pela mediação econômica. Economia é o centro atual do pensar e da organização do poder. Tudo passa por ela em muitas dimensões. Sua maior expressão é o dinheiro, que passou de um simples meio de trocas para o grande fetiche da existência, o pilar de um novo sentido da existência. Chegamos ao ápice do poder e do materialismo, aonde todos os seres humanos passam a ser moldados pela lógica do dinheiro, expressão máxima do capital, hoje o centro do domínio e do poder. Poderíamos afirmar ser uma nova teologia, a teologia financeira.